Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos continuar nossos temas de pesquisa e debate sobre temas contemporâneos na gestão de pessoas. Vamos falar sobre programas de trainee estagiários, planos de sucessão, consultoria em RH externa e interna. Bem, hoje nós vamos falar sobre programas de trainee estagiários, com ênfase nos estagiários. Os jovens da geração digital possuem uma forma muito diferente, muito peculiar de ver e de entender as coisas, que é muito diferente da geração anterior. E ao mesmo tempo que as organizações precisam deste jovem, tanto como cliente, como funcionário de suas organizações, existe uma lacuna na forma de entender o trabalho entre as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, os gestores, as pessoas com uma maturidade maior e os jovens que estão chegando agora. E aí, como equilibrar essas duas formas de ver e de entender o mundo, né? Como vamos inserir essa garotada digital, né, no ambiente empresarial existente? Uma pesquisa feita identificou que existem alguns pontos importantes que toda organização deve ponderar quando for contratar um jovem, que é o seguinte: os jovens querem, em primeiro lugar, se desenvolver muito. Eles esperam uma excelente relação com a supervisão, ou seja, ser atendidos a hora que eles acharem, serem ouvidos com atenção, que o chefe valorize as suas ideias, né? Que dê atenção para eles, né? Eles buscam um local de trabalho que seja divertido e que eles se identifiquem com a empresa ou com o produto. Eu vou contar um exemplo para vocês rapidinho. Uma menina dessa geração digital que ama ler, que é super antenada, o que ela realizou como sonho? Bom, meu sonho é trabalhar numa editora. E aí ela colocou uma foto no Face onde ela estava na banca de uma editora, né, como balconista, né, vendendo os livros na Feira do Livro de Porto Alegre. E ela escreveu na legenda assim, realizando um sonho. Então, para aquela jovem da geração digital, os valores daquela organização, a forma de entender o mundo daquela organização, né, que tinha a ver com o jeito dela, o amor pelos livros, né, por exemplo, fez com que ela se identificasse muito com o trabalho e se inserisse plenamente naquela organização. Isso nos dá uma ideia de como os jovens construíram a sua relação com o mundo de trabalho. Se a gente pensar um pouquinho nos jogos, né, nos joguinhos, os jovens estão sempre em joguinhos, né? E o que acontece? Os jogos têm uma fase que você cumpre uma série de tarefas e em seguida você ganha muitas moedas, muitos bônus, muitas estrelinhas e passa por uma outra fase mais complicada, que você precisa ali repetir algumas vezes, mas em seguida você alcança, ganha mais milhões de moedinhas, estrelinhas e vai passando para uma outra fase mais complexa. Então, o que eles têm? Esse sistema de premiação, de recompensa muito rápido. Eles não são capazes de esperar um longo tempo para atingir a recompensa. Por isso até que os programas de trainee estão se abreviando. Era muito comum terem programas de trainees de 2 anos. Hoje as empresas já estão reduzindo para 1 ano, porque o jovem não tem mais paciência de ficar 2 anos em treinamento para ver se ele vai assumir uma função de gestão, né? É uma realidade nova, diferente. Bem, então a educação em casa mais flexível dificulta a compreensão desse jovem em relação às rígidas regras no ambiente de trabalho, hora de começar, hora do intervalo, tipo de roupa que se veste, tipo de comportamento adequado ou não. Então isso é um tanto quanto confuso para esses jovens. Como ambos, empresa e jovens, possuem interesses em comum, um precisa de trabalho, outro tem vagas, tem oportunidade de trabalho, eles precisam achar uma forma de se entender, né? Uma forma de aproveitar cada qual os seus talentos, né? Bem, esses jovens, eles apesar de terem essas questões todas de pouca paciência, de muita expectativa, eles têm um potencial muito alto, que se bem explorado, a organização ganha muito com isso. Bem, vamos falar um pouquinho então agora dos programas de estágio, que é uma excelente forma de um estudante iniciar no mercado de trabalho. Isso porque os estágios hoje
não são mais como era uma vez. Quando eu fui fazer estágio, o estágio era uma mão de obra barata, né? Então, se um gestor precisava de um ajudante, mas o diretor não aprovou uma vaga nova, ele dizia, então me manda um estagiário, né? Que não faz tudo, faz qualquer coisa, um quebra-galho. Hoje não pode mais ser assim. Tanto por questões legais, né? A legislação prevê uma série de ações, como pelo próprio perfil do jovem. Ele requer outras demandas da organização. Bom, então, estágio não é emprego e estagiário não é mão de obra. Quando a empresa contrata um estagiário, ela precisa criar um programa e estar atento ao perfil desse jovem. Então, não é qualquer jovem que vai dar certo em qualquer empresa. É preciso estar atento a esse jovem, ao perfil que ele tem e ver se isso está um pouco próximo, né? O ideal seria que estivesse alinhado, né? Mas se não tiver, que esteja próximo, né? Assim a chance de sucesso ela fica bem maior. Bom, aqui está um exemplo do que eu quero falar para vocês. Se uma empresa tem por característica incentivar seus colaboradores que busquem prioritariamente a sua carreira, o candidato a estágio não pode ter como vontade principal a busca pela qualidade de vida e de um trabalho slowly. Será que uma parceria entre esta empresa e este candidato tem chance de dar certo? Pouca chance. Então a empresa precisa procurar, dentre os candidatos a estágio, um que tenha um perfil assim mais alinhado com o que aquela organização se propõe. Bom, aí vem a chave do sucesso. A quem delegar o preparo do estagiário, né? Bom, para atender a legislação vigente, né, a organização vai precisar identificar na organização um gestor que vá se responsabilizar, entre aspas, né, mas que vai coordenar as atividades desse estagiário. Então, não é o gestor que pede o estagiário, é a organização que envia um estagiário para um gestor. Existem também os aspectos operacionais do estágio, que é isso. Precisa ter um contrato, um instrumento jurídico que formaliza a relação entre escola, estudante e empresa. Então, um estagiário não pode ser alguém que deixou a escola, tem que ser aluno de uma escola. Os aspectos legais do estágio, o que são? O tempo de estágio, a carga horária semanal, o valor que vai ser pago, o auxílio transporte. Bem, e se a empresa não cumprir o que é combinado, o que é previsto no contrato, automaticamente deixa de ser um estágio e aquela relação de trabalho passa a ser regida pela CLT. Ou seja, a empresa vai ter que assinar a carteira e o funcionário e o estagiário passa a ser um funcionário porque a empresa não atendeu os requisitos legais. Bom, quais são os aspectos técnicos do estágio? O estagiário precisa estar constantemente em acompanhamento da escola e da supervisão da empresa, evitando o que se chama de fuga. O que é isso? Me ajuda nisso aqui. Organiza um arquivo para mim. Sabe que o estagiário se transforme num quebra-galho, né? Então é preciso que ele esteja atento, tanto à escola como o gestor que é responsável por esse estagiário, a empresa como um todo, para que não se desvie da função. Bom, os aspectos sociais do estágio são aqueles que medem o valor do estágio para o estudante e a importância que a empresa dá ao estagiário. Gente, uma oportunidade para um jovem que está iniciando no mercado de trabalho tem um valor imenso. Vamos supor que ele cumpra ali seu estágio 1 ano e depois, por algum motivo, ele não seja efetivado naquela empresa. Quando ele volta para o mercado de trabalho, ele já volta com 1 ano de experiência numa determinada atividade. Ele já não é mais iniciante, ele já tem uma bagagem, ele já tem muito mais chances de se recolocar numa outra oportunidade do que antes de fazer o estágio. Então isso tem um valor social bem importante. Bom, precisamos estar atento aqui. Bem, a vontade da empresa. A empresa quer um estagiário, por que ela quer um estagiário? O que o estagiário vai agregar de valor àquela organização? Bom, vai ser necessário um gestor que esteja treinado, consciente e interessado das suas atividades. Vai ser necessário um plano de desenvolvimento do estagiário. O que ele vai aprender, o que ele vai fazer, que atividades ele vai desempenhar. Vai ser possível aproveitá-lo depois? Como vai ser o plano de aproveitamento do estagiário?
E o RH, gente, o papel do RH, eu botei ali costurando entre aspas. O que é o costurando entre aspas? Ele vai ter que estar atento a isso tudo. Ele vai estar atento se o gestor está treinado, se ele está suficientemente treinado, se ele está conseguindo desempenhar bem essa tarefa. Ele vai ver se o plano do estagiário está adequado para ele, se ele está conseguindo desempenhar suas funções, se ele está se sentindo bem naquela organização, né? E essas medidas estão presentes na maioria dos programas de estágio, que apresentam os melhores resultados. Sem essas medidas internas essenciais, o estagiário corre um risco muito maior de virar faz-tudo. Um ponto interessante para pensar no estagiário é se ele pode eventualmente no futuro se transformar num trainee. O que é isso? Se um programa de estágios ele é bem sucedido, ele pode dar origem a futuros trainees da empresa. Por quê, gente? Porque eles já conhecem a empresa, já conhecem as pessoas que trabalham lá, já conhecem o produto. Isso facilita um monte a adaptação dele lá, o desenvolvimento de novas tarefas, ele já sai na frente em relação aos outros candidatos. E também os agentes de integração, né, que são os articuladores entre as partes e que dão suporte técnico. Bem, com isso, pessoal, eu expliquei para vocês como é um programa de estágios e qual é a importância do estagiário para a organização. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos numa próxima oportunidade.